Boa noite. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos iniciando mais um culto. Queremos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Esse é o motivo do culto, esse é o motivo da nossa reunião, da nossa congregação. Então eu te convido a se colocar de pé, porque agora nós vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Antes de nós entoarmos cânticos, louvores, adoração com música, nós vamos já começar adorando através da oração, do clamor, da intercessão. Então todos vocês que estão nos assistindo agora, junte-se conosco em oração, intercessão, não importa onde você esteja, abra a tua boca, levante as suas mãos aos céus e vamos todos agora orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nos achegamos a Ti, Senhor, em oração, reconhecendo que Tu és santo, 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 e não há outro além de Ti, só o Senhor é Deus. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, Deus poderoso nas batalhas, aquele que era, que é e que há de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Tu és tremendo, Tu és glorioso, Tu és um Deus bondoso, amoroso, misericordioso, não há outro além de Ti. Quem é como o Senhor? Quem é forte como o nosso Deus? O Senhor troveja sobre as águas, a Tua voz, Senhor, ela quebra os cedros do Líbano, a Tua voz, ela é majestosa. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, mas antes nós queremos que o Senhor ouça a nossa voz também, ouça o clamor, ouça a adoração que vem do coração de cada um dos meus irmãos, da Tua igreja. A Tua igreja, Senhor, todos nós que cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, cremos no sacrifício na cruz, cremos no Teu amor que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Todos nós fazemos parte da Tua igreja que está espalhada pelos 4 cantos desta terra. A Ti a honra, a glória e o louvor. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te buscamos. Tu és o motivo da nossa canção, Tu és o motivo do nosso culto, Tu és o motivo da nossa reunião, da nossa congregação. O motivo de nós estarmos aqui adorando é o Senhor, é por causa do Senhor que nós viemos aqui neste lugar. Pai querido, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, acima de tudo pela nossa salvação, porque o Senhor gratuitamente escreveu os nossos nomes no livro da vida, sem merecermos. Não merecíamos, Senhor, somente pela graça, somente pelo Teu favor imerecido que nós recebemos, este dom, este presente que se chama salvação, foi pago com um alto preço, a morte de Jesus, mas cremos que apesar de Jesus ter morrido, Ele ressuscitou o 3º dia, subiu aos céus, está assentado à Tua direita, à Tua destra, ó Pai, e voltará para nos buscar. Nós que somos a Tua igreja, clamamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aguardamos o Teu retorno, aguardamos a Tua vinda, a segunda vinda. É por isso que estamos aqui também, porque queremos nos preparar, queremos, Senhor, ó Pai, aprender mais da Tua palavra, mas o motivo principal, Senhor, é que nós viemos aqui não apenas para receber, nós viemos aqui para Te dar o culto que lhe é devido. E não é apenas 1 ou 2 pessoas, Senhor, todas as pessoas saíram das suas casas, vieram até aqui porque querem Te adorar, porque querem cultuar o Teu nome, querem levantar e exaltar o Teu nome, pois o Teu nome já é acima de todo nome que se nomeia. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. Te agradecemos, além da salvação, o Senhor nos deu o Espírito Santo, o Senhor nos deu dons e talentos, o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu, Senhor, ó Pai, emprego, recursos financeiros. Aqueles que não estão empregados talvez estão recebendo algum benefício, têm aposentadoria, tudo isso vem do Senhor. Nós cremos que é a Tua provisão, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela casa que o Senhor nos deu para morar, seja de aluguel ou não. Sabemos que tudo aqui é temporário e passageiro. A nossa casa definitiva, Senhor, é no reino dos céus, é na glória.
Mas nós te agradecemos por esta casa temporária, te agradecemos, Senhor, ó Pai, pelos móveis, por todos os bens materiais que o Senhor colocou em nossas mãos, te agradecemos, Senhor, ó Pai, por todos os livramentos que o Senhor nos deu. Muitos de nós já não eram mais para estar aqui, mas por causa da tua misericórdia, por causa do teu propósito, da tua vontade, nós estamos aqui neste lugar. Nós chegamos até aqui, então te damos graças, e não queremos te dar graças apenas com as nossas palavras, queremos te dar ações de graças, que as nossas ações, que as nossas atitudes te deem graça, que a nossa submissão, o nosso temor, a nossa reverência te deem graça, Senhor, porque o Senhor merece, o Senhor é digno, Senhor, te bendizemos, Senhor. Pai querido, eu te peço, nos dá o pão. Além do pão físico, nós precisamos do pão espiritual. Jesus, tu és o pão vivo que desceu do céu. Vem, Senhor, ó Pai, saciar aqueles que estão famintos pela tua presença. Derrama a tua glória sobre este lugar. Senhor, tu és o pão verdadeiro que nos alimenta, Senhor. Vem nos alimentar espiritualmente nesta noite. Vem saciar a nossa sede. Jesus, tu és a fonte de água viva. O Senhor disse que aquele que crê em ti, aquele que crê no Senhor, fluirão de dentro dele rios de água viva, Senhor. Que esses rios venham fluir aqui neste lugar. Que o rio que corre direto do teu trono, que vem do teu trono, que nasce do teu trono, venha fluir aqui neste lugar. Aquele que entrou triste, venha sair daqui alegre. Aquele que entrou sem esperança, venha sair cheio de esperança. Aquele que talvez está esfriando, Senhor, venha sair daqui cheio de fé, renovado. Em nome de Jesus, Espírito Santo, enche as nossas vidas. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, Senhor, aqui neste lugar. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, perdoa os nossos pecados, porque nós sabemos que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o Senhor. Mas nós cremos na Tua palavra que diz em Isaías, é a Tua promessa, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a pura neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a pura lã. Nós cremos o que diz em 1 João, Senhor, capítulo 1, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. A verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purifica a tua igreja, purifica a tua noiva, nos lava de toda maldade, de toda sujeira, nos lava, Senhor, da hipocrisia, da falsidade, da religiosidade, do engano, da injustiça, do egoísmo, do orgulho, Senhor, da imoralidade, Senhor. Nos lava, nos limpa, em nome de Jesus Cristo. Passa do teu sangue, Jesus, sobre a tua igreja, sobre a tua noiva, do qual eu faço parte. Limpa-nos, purifica-nos, Senhor. E que o Senhor repreenda toda a ação do inimigo. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta não é contra seres humanos, não é contra as pessoas que têm fé diferente de nós, ou que pensam diferente de nós. A nossa luta é contra Satanás e os demônios. Que eles batam em retirada. Arreda-te, Satanás, porque aqui só há lugar para Jesus Cristo, só há lugar para o Espírito Santo reinar. Reina, Espírito Santo, neste lugar. Que os teus anjos venham sobre este lugar, guerrear contra toda força contrária. E que este culto suba como cheiro suave às suas narinas, Senhor, como um incenso agradável a Ti, Senhor. Toma cada mente, cada coração cativo a Ti. Não deixe que ninguém se distraia, não deixe que ninguém seja tomado pelo cansaço, pelo sono, mas que todos estejam atentos, Senhor, à Tua voz. Que os ouvidos estejam abertos, Senhor, à voz do Teu Santo Espírito. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor agora através dos cânticos. Irmã Joyce. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha.
mesmo sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo hoje para sempre, aleluia. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Adore o Senhor. Se o vento forte e profundo mar, sua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. O amor dele é sobre as nossas vidas, hoje e sempre, aleluia. Pois Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Declare isso. Teu amor não falha. Glória a Deus, aleluia. Não falha sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Você crê assim? Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Teu amor não falha Glória sobre as nossas vidas, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, amém? Aleluia. Ele não falha mesmo, Ele nunca vai falhar. Glória a Deus.
O homem pode falhar contigo, mas Jesus nunca, nunca, nele nós podemos confiar, aleluia. Que a tremenda graça do Senhor recaia e continue recaindo sobre nós, em nome de Jesus, aleluia. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida. Estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Olha que tremenda graça! Ó, que tremenda graça! Ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 que tremenda graça, ó, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim, pelo que fez por mim, pelo que fez por mim. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Ó, que infalível amor, ó, que infalível graça sobre nós, aleluia. Governa o mundo
com a sua justiça, aleluias, como o sol, a sua face brilha sobre nós, Senhor. Aleluia. Obrigada pelo teu amor, Senhor, que nos constrange, pelo teu cuidado, Senhor, sobre nós, aleluia. Para a cruz eu vou, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Declare mais uma vez isso. Impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pelo seu amor, Senhor, Ele tem nos atraído, aleluia. Glória seja dada a Ti, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gálatas 2, verso 8, diz assim:
Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Pode se assentar. Apesar de que vai ser rápido. Então aqui o apóstolo Paulo ele está fazendo uma defesa do seu apostolado, dizendo que da mesma forma como o apóstolo Pedro, ele foi chamado para pregar aos judeus, aqueles que eram circuncidados, o apóstolo Paulo e Barnabé foram enviados como missionários, como pregadores do evangelho aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, aos estrangeiros em geral. E aí a única recomendação que Pedro, Tiago e João, que eram colunas da igreja, a única recomendação que eles pediram para Paulo e Barnabé foi: não se esqueçam dos pobres. Então, meu irmão, essa era a preocupação de Pedro, essa era a preocupação do apóstolo Tiago, essa era a preocupação do apóstolo João e de todos os outros apóstolos e discípulos, e foi a preocupação do apóstolo Paulo em todo o seu ministério. Então, meus irmãos, a nossa preocupação não deve ser diferente da preocupação deles. A nossa prioridade como igreja, lembre-se, é ajudar aos pobres. Não é a primeira missão, não é a nossa prioridade como missão. A nossa primeira missão é a pregação do Evangelho. Estamos aqui reunidos como igreja para a pregação do Evangelho. Mas, quando se trata de recursos financeiros, de generosidade, de oferta, a nossa prioridade tem que ser ajudar os necessitados. E é isso que esta congregação, esta comunidade procura fazer desde a sua fundação, desde o início da atividade da comunidade do Servinho. Os pobres têm sido a prioridade, o foco, o objetivo principal no investimento dos recursos financeiros. Amém? Tem muitos textos na Bíblia falando sobre isso, que a gente não se esqueça deles. A gente percebe que os próprios líderes religiosos, muitas vezes, eles esqueciam dessa questão. Eles falavam muito sobre dinheiro, arrecadavam muito dinheiro, mas acabavam esquecendo dos pobres. Inclusive, Jesus, certa vez, disse que eles visitavam a casa das viúvas, e viúva naquela época não tinha pensão, igual existe hoje, não existia benefício do governo. A viúva ela teria que ser sustentada por algum parente, que normalmente elas também não tinham, elas não trabalhavam, não tinham como se sustentar sozinhas. Então, se não tivesse ali um sobrinho, se não tivesse um filho, se não tivesse alguém para sustentar, muitas acabavam passando fome, passavam necessidades básicas. Então, as viúvas eram pessoas que eram humildes, eram pessoas mais simples, que não tinham muitos recursos financeiros. Algumas não tinham nenhum recurso financeiro e não recebiam ajuda, às vezes, nem da própria família. E aí você vê Jesus dizendo que muitas vezes os líderes religiosos entravam na casa dessas viúvas, saqueavam as viúvas e, para disfarçar, faziam longas orações. Chegavam lá na casa: irmã, eu vim aqui para te abençoar. Mas que bênção, você vai me ajudar? Porque está faltando óleo, está faltando arroz. Não, irmã, pelo contrário, eu vim tirar de você, mas depois eu vou fazer uma oração. Estou parafraseando, mas era isso que eles faziam na prática. Ao invés de ajudar as viúvas, eles exploravam as viúvas, tiravam o pouco recurso que elas tinham. Então, o foco de Jesus, o foco dos apóstolos, quando se trata de recursos financeiros, é sempre pensar naqueles que são mais necessitados. Amém? Passando essa questão, se nós ajudamos, se nós temos esse compromisso, essa responsabilidade para com os necessitados, a gente tem as nossas necessidades. Uma vez que decidimos nos congregar neste salão, este salão não é de graça, não caiu do céu, não foi um anjo que construiu e falou assim: pronto, está aí, pode se reunir. Não, ele tem um proprietário, esse imóvel, esse prédio que nós estamos aqui, esse salão tem um proprietário, que cobra um aluguel. E nós temos que pagar com os recursos que a igreja oferta. Então,
não é pecado, não é errado a gente investir em outras coisas que não sejam os pobres, desde que os pobres estejam em primeiro lugar. Todo mundo está entendendo? Os pobres estão em primeiro lugar, você pode investir em outras coisas, mas essas coisas têm que ficar em segundo plano. Então, nós, quando decidimos que aqui, muitas vezes parecia um forno, né? Épocas de calor, como agora que está chegando, muitas vezes os irmãos não aguentavam de tanto calor que era, o sol batendo aqui o dia inteiro. Quando a gente abria essas portas, parece que a gente já começava a fritar. Se jogar um ovo aí no chão, ele fritava na hora. Então, nós decidimos em comum acordo, democraticamente, aqueles que quiserem se responsabilizar, assumir o compromisso de uma parcelinha, era de quanto na época? De R$40, né? R$40, aí juntou um número de pessoas que deu R$40 durante 12 meses, 10 meses, né? E aí, graças a Deus e ao coração generoso, à disposição dos irmãos, nós conseguimos pagar o ar-condicionado. E hoje nós estamos mais fresquinhos, não estamos mais fritando aqui. Então tem cadeiras, tem luzes, inclusive nós trocamos essas lâmpadas recentemente, porque a outra estava bem fraquinha, inclusive na própria gravação, saía normalmente com uma qualidade ruim, agora deu uma melhorada na própria gravação. Você cansa menos a vista se a iluminação ela é mais adequada. Então tudo isso foi investido, suporte do projetor, esse alto-falante foi uma doação, até antes, né, da gente se reunir nesse salão, foi feito aqui uma doação de prestação de serviço e tinta, né? O irmão Rafael doou, alguns irmãos vieram ajudar, o irmão Ricardo, né? E quem mais? E o David, o irmão David. Então, às vezes você fala, eu não tenho dinheiro agora, não tenho dinheiro hoje, mas você tem o seu talento, você pode... tudo aquilo que você faz, toda a prestação de serviço também é uma oferta ao Senhor. Assim como acontecia no Antigo Testamento, né, as pessoas se disponibilizavam não apenas para ofertar recursos financeiros, mas também o seu talento, o seu dom, a sua prestação de serviço. Então é uma pintura, uma manutenção, oferte. Seja uma pessoa generosa, desprendida. Quando a gente oferta, a gente acaba conseguindo vencer o nosso egoísmo. A gente começa a pensar mais na obra de Deus e no próximo. Então, nós ainda queremos melhorar muito, muito mais, para que a pregação do Evangelho seja realmente, alcance o maior número de pessoas possível e a gente consiga, através desses recursos, fazer da melhor forma possível. Porque tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser bem feito, né? A gente não pode fazer de qualquer jeito, de maneira relaxada. Está para chegar 2 alto-falantes novos. Lembrando que muitas vezes nós aqui, na nossa dificuldade, a gente errava o tempo porque a gente não consegue ouvir. O alto-falante está virado, a caixa de som está virada para a igreja. A gente que está aqui, na hora que a gente está cantando, a gente não consegue se ouvir. Então, se a música é baixa, se não tem um ritmo, se às vezes só começa o piano sem uma bateria, a gente não consegue ouvir e, por consequência, não consegue entrar no tempo. Chegando os 2 alto-falantes novos, vai melhorar a questão do som, não vai ficar tão estridente, aquele som embolado, vai ficar um som mais limpo, mais claro, mais agradável. E esse alto-falante vai ficar virado para nós, para quem canta. É extremamente necessário um retorno, uma caixa de som virada para nós, para que a gente consiga se ouvir e ouvir a música que está sendo tocada. Futuramente, nós queremos, sim, que a igreja desenvolva ministérios e tenha um ministério de louvor com músicos, instrumentos, mas tudo isso, meus irmãos, custa dinheiro e custa muitas vezes muito dinheiro. Tudo que é relacionado a som, instrumentos musicais, é tudo pago através do dólar. O preço, ele é baseado no dólar. Então, como agora o dólar está alto, as coisas estão caríssimas. Então a gente fez, né? Levantamos aí algumas pessoas que tinham à disposição para pagar uma parcelinha de R$50, 50, né? Por 12 meses, para pagar a melhoria no som, na iluminação, enfim, em tudo que é parte de estrutura e som. Então, se alguém ainda não fez esse compromisso e quiser fazer esse compromisso de nos ajudar, R$50 durante 12 meses,
procure o irmão Rafael, procure a irmã Carme, ou me procure, ou a irmã Joyce, no final do culto, e fala, acho que eu consigo pagar R$50 por mês, durante 12 meses. A primeira parcela vai vencer dia 27 agora, 25, né? Então, aqueles que já fizeram um compromisso, então, nós temos até o dia 25, aqueles que já pagaram, glória a Deus, aqueles que ainda não pagaram, procure lembrar, né, de até o dia 25 pagar a irmã Carmen. Já foi pago no cartão, parcelado. Então, procura a irmã Carmen e fala assim, está aqui os meus R$50. Aí você fala, mas eu não pude, eu me enrolei, e agora? Eu vou estar debaixo de maldição? Não, meu irmão. A gente vai continuar orando, te abençoando. A salvação é de graça, a pregação é de graça. Fazer parte de uma igreja é de graça, você não tem mensalidade para pagar. É apenas algo que a gente combinou, né? Se você puder, amém. Se você não puder, a gente vai entender. Mas procure, se você puder, faça um esforço e nos ajude aí com esses R$50. Lembrando que a nossa prioridade tem que ser sempre os pobres e necessitados. Amém? Enquanto nós estivermos cantando, adorando ao Senhor com mais um cântico, traga a sua oferta aqui, voluntária, generosa, que você traga algo que realmente lhe custe, não traga o que sobra, mas sim aquilo que é a prioridade dos seus recursos financeiros. Amém? Vamos adorar o Senhor? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Glória a Deus, amém? Jesus é o nosso bom pastor, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aliás, tendo Jesus, você não precisa de nada, né? Mesmo assim, Ele supre as nossas necessidades. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Queria passar os avisos rapidamente. Lembrando que nós temos culto todos os domingos às 19 horas. Reunião de mulheres todas as terças-feiras, 3 horas da tarde. Temos reunião de oração todas as quartas-feiras, às 19 horas, 7 horas da noite. Estudo bíblico todas as quintas-feiras, 7 horas da noite, 19 horas. Amém, meus irmãos? Agora vamos para a palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 20, verso 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 35. Deixa eu ver se eu tenho tempo.
Aqueles que não conseguirem achar, tem o telão também. Atos capítulo 20, verso 35, diz assim: Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Aqui são palavras do apóstolo Paulo, mas obviamente inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. O tema da mensagem de hoje é a felicidade de quem doa. Você pode repetir comigo? A felicidade de quem doa. Eu vou orar por você, estenda a tua mão e ore por mim. Pai Celestial, ainda na tua presença, pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, eu clamo, eu intercedo pela tua igreja. Que o Senhor fale poderosamente em cada coração. Que esta mensagem, Senhor, possa produzir resultado, possa trazer fruto, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos que vieram aqui. E aqueles que estão nos assistindo pela internet, que sejam impactados também pelo teu poder, pela tua glória, pelo Espírito Santo. Eu sei que eu sou um ser humano limitado, pecador. Sei que sem ti eu não posso fazer nada, Senhor. O poder não é meu, a glória não é minha, a mensagem não é minha. Eu sou apenas um instrumento usado nas tuas mãos. Mas o dono da mensagem é o Senhor. O Senhor é o dono da pregação. Então eu te peço, fala em cada coração. Que nenhum ruído venha atrapalhar a pregação, a mensagem, Senhor. Que todos os demônios caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Que somente o teu Espírito tenha liberdade para falar em cada coração, em cada mente, Senhor. Ajude os meus irmãos, Senhor, para que eles vençam o cansaço, o sono, a distração. Que todos possam estar atentos à voz do teu Santo Espírito. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? O apóstolo Paulo está falando... Aqui ele está se despedindo de alguns irmãos, onde ele se reunia para ensinar, para pregar o evangelho, a mensagem. Ele ficou por 3 anos ensinando esses irmãos. E aí chegou o momento da partida, o momento em que ele estava se despedindo desses irmãos. Ele disse: em tudo o que fiz, eu mostrei para vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Inclusive, nesse mesmo contexto, ele chega até a falar que eu não cobicei prata, nem nada de nenhum irmão. Pelo contrário, eu trabalhei com as minhas próprias mãos, para não ser pesado a ninguém, e ensinei que através desse trabalho árduo, nós devemos ajudar aqueles que são fracos. Lembrando das palavras de Jesus, que disse que há maior felicidade em dar do que em receber. É melhor você doar, ajudar, do que receber ajuda. E isso não tem a ver apenas com o orgulho, porque é verdade que a maioria das pessoas não gostam de ser ajudadas. Não gostam de serem tratadas como pobres coitadas, como alguém que é rebaixada, é inferior. Então, quando uma pessoa fala assim, não, eu vou te ajudar, aceita? A pessoa, não, por favor, não. Porque parece que vai ofender, né? Vai ferir o nosso orgulho, o nosso ego. Então, muitas vezes, as pessoas acabam não aceitando, às vezes muitos estão passando necessidade, não pedem ajuda, porque não gostam de receber ajuda. Todo mundo prefere ajudar. Claro que existe o outro extremo, tem pessoa que vive só, né, se encostando muitas vezes em alguém, porque não quer trabalhar, não quer se esforçar, enfim. E às vezes acaba sempre se encostando, querendo sempre viver de ajuda a vida inteira. Então nós temos que ter um equilíbrio, nós temos que nos esforçar, temos que trabalhar, mas às vezes tem pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente. Então nós temos que estender a mão para elas. Se você é uma pessoa que não teve tanta oportunidade, você deve, com toda a humildade, aceitar a ajuda. Mas quando Paulo estava falando isso, ele não estava falando apenas dessa questão,
do orgulho da pessoa que tem condições para dar, para ajudar, né? Porque se a pessoa está doando, ela está ajudando, significa que ela tem para ela e ainda tem para ajudar os outros, ou seja, está bem financeiramente, está bem na sua área financeira ou em qualquer outra área que você possa ajudar ou prestar ajuda. Às vezes você fala assim, eu consigo ajudar alguém com um serviço braçal, e a pessoa às vezes já não tem mais condições. Também mexe no orgulho, mexe no ego. A gente sabe que quando vai chegando a idade, as pessoas que são mais de idade, elas têm mais dificuldade de se locomover, de se fazer movimentos que antes eram movimentos simples. Aí você vai oferecer ajuda, muitas vezes a pessoa fala, não, eu consigo. Por quê? Porque é ruim, né? A gente descobrir que a gente já não é mais a mesma pessoa, que a gente não tem mais o mesmo vigor, que a gente talvez seja incapaz de fazer algumas coisas que a gente tinha capacidade antes, né? Mas, como eu disse, Paulo não estava falando apenas disso, e ele disse que são palavras do Senhor Jesus, né? Apesar dele dizer isso não é encontrado em nenhum evangelho, não há nenhum relato de Jesus falando exatamente essas palavras, mas possivelmente, como Paulo era alguém que andava com testemunhas oculares, teve contato inclusive com Pedro e os outros apóstolos, então ele ouviu muitas outras palavras que não estão escritas aqui nos evangelhos. Talvez seja uma dessas palavras que Paulo estava se referindo. Então, Jesus ensinou, é o que Paulo diz, que existe maior felicidade em dar do que em receber. E eu queria falar hoje, nessa noite, sobre algo que me impactou bastante essa semana. Eu vi alguém postar nas redes sociais um vídeo, né, sobre um depoimento sobre um hormônio chamado oxitocina. Não sei se alguns de vocês viram esse vídeo, que fala sobre a oxitocina, que é o hormônio do amor. E é muito interessante isso, e vocês vão entender a relação que tem com o ensino de Jesus. Essa oxitocina, ou ocitocina, pode ser tanto com X ou com C, ela pode ser escrita das duas formas. É um hormônio que é produzido no momento do parto. Quando uma mulher está em trabalho de parto, esse hormônio oxitocina, ele é produzido. E é aí que a mulher, inclusive, ela consegue facilitar na hora da contração, na hora do parto, para que o parto seja bem sucedido, é preciso produzir esse hormônio. E normalmente a mulher já produz naturalmente, apesar de que existem meios artificiais de se produzir esse hormônio, mas normalmente a mulher já produz isso, por quê? Porque esse hormônio ele está ligado ao amor e ao vínculo afetivo. Como a mãe já cria aquele vínculo afetivo com o seu bebê, com a sua criança, então ela já produz naturalmente, salvo as exceções, a oxitocina. Esse hormônio também ele é gerado, ele é produzido no momento da amamentação. Quando a mãe está amamentando, mesmo aquelas que às vezes sentem dor na hora de amamentar, mas existe um prazer que a mãe tem por saber que ela está nutrindo o seu filho. E especialistas dizem, inclusive, que a criança acaba recebendo, a mãe produz a oxitocina para si própria, e ela acaba transmitindo para a sua criança esse mesmo hormônio. De forma que a criança cria vínculo com a sua mãe, e a sua mãe aumenta ainda mais o vínculo que tem com o seu filho. E tem uma outra coisa que ajuda a produzir a oxitocina, o hormônio do amor, que é a relação sexual. Obviamente, o sexo foi feito para o casamento. Então, numa relação sexual de um casal, o hormônio oxitocina ele é produzido. De modo que alguns especialistas até dizem, quando um casal ele tem uma vida sexual ativa, eles têm mais vínculo, eles conseguem ter mais harmonia. Por quê? Por causa desse hormônio do amor chamado oxitocina. É um hormônio que faz as pessoas criarem vínculos. Só que esse hormônio foi descoberto que não é apenas através dessas três coisas: parto, amamentação e relação sexual.
existe uma outra coisa que também produz oxitocina, que é algo que todos nós podemos e devemos praticar, que é ajudar alguém sem nenhum interesse. Quando você ajuda alguém sem nenhum interesse, foi comprovado, alguns especialistas fizeram estudos e descobriram que a pessoa que está ajudando sem interesse, ela produz oxitocina para si própria, ela vai produzir oxitocina na pessoa que está sendo ajudada, e as pessoas que estão assistindo ou vendo, ou ouviram de alguma forma falar sobre essa atitude generosa, elas também vão produzir oxitocina. E nós vamos produzir agora, porque eu vou falar sobre 2 casos reais, que foram mencionados inclusive nesse vídeo, onde aconteceu essa produção de oxitocina, e todo mundo que ouve essa história acaba produzindo oxitocina também. Então, a primeira história é o seguinte: um jovem estava ali naqueles serviços de drive-thru de alimentação. Nos Estados Unidos tem na Starbucks aquelas cafeterias, onde você, do seu próprio carro, você fala ali no microfone, você vai, eu quero pedir um café. E aí você, no próximo guichê, você pega. O McDonald's tem isso aqui no nosso país, né? Então eu creio que a maioria de vocês já comprou dessa forma, ou já viu ou ouviu falar dessa forma de você comprar o lanche ali no fast food. Então, sem precisar entrar no restaurante, do seu carro, você fala ali no microfone, eu quero pedir o lanche e tal, aí no próximo guichê você retira o seu lanche. E aí esse homem, ele teve uma seguinte ideia. Na hora que ele estava comprando ali o seu café, ele pensou, eu acho que eu vou comprar para a pessoa do carro de trás. Aí ele percebeu que tinha uma pessoa num carro atrás, e aí ele teve a ideia de falar para a mulher que estava atendendo, falou o seguinte, olha, avisa a pessoa do carro de trás que o café já está pago e diga para essa pessoa que ela é muito amada. Certo? E foi o que a atendente fez, e a pessoa ficou maravilhada, e a oxitocina foi produzida. A operadora de caixa produziu oxitocina porque viu isso. A pessoa que ajudou produziu oxitocina, e ela chegou depois contando, para um psicólogo, falou, por que eu saí de lá quando eu fiz isso, sem nem saber quem era a pessoa? Por que eu saí com uma adrenalina tão alta e com uma sensação tão boa? Falou, você produziu a oxitocina. E só de nós ouvirmos essa história hoje, com certeza você já sentiu alguma coisa aí dentro de você, que provavelmente é esse hormônio chamado oxitocina. É o hormônio do amor. E a segunda história foi de um jovem também, que perdeu a sua mãe, estava com muita saudade da sua mãe. E ele foi também numa cafeteria, e lá ele viu 3 senhoras. E ele achou que uma dessas senhoras era muito parecida com a mãe dele. E ele falou assim, como eu gostaria de poder tomar um café com a minha mãe agora, eu não posso mais porque ela foi embora, ela faleceu. Mas eu gostaria de pagar um café para minha mãe. Mas como ela não está aqui, eu acho que eu vou me oferecer para pagar para essas 3 senhoras. E foi lá, explicou a história, pagou o café para elas ficaram maravilhadas. E uma delas chegou e abraçou ele bem forte e falou assim, eu perdi o meu filho a semana passada, ele tinha provavelmente a sua idade. E ali eles se abraçaram e foi aquela explosão de oxitocina. Mas, meu irmão, sabe o que é isso? Antes de nós descobrirmos, antes desses pesquisadores, especialistas descobrirem o que é oxitocina, esse palavrão, é uma palavra difícil, Jesus ensinou que há mais felicidade em dar do que receber. Então, meu irmão, quando você é uma pessoa que pensa no próximo e pensa em dar, em doar, sem nenhum interesse, sem pensar em receber algo em troca, meu irmão, você é a primeira pessoa a ser abençoada. Não apenas por estar cumprindo a vontade de Deus. E é óbvio que não existe coincidências para nós que somos servos de Deus. Para nós que cremos que o Senhor é o Criador do céu e da terra. O Senhor criou a natureza. E o Senhor criou o ser humano com toda a sua complexidade, com todos esses hormônios. Não é?
Foi o Senhor quem nos fez assim. Então Ele sabe que quando você... Porque não é que Ele sabe, Ele projetou para isso. Quando você ajuda, quando você presta um serviço, quando você estende a mão para alguém sem nenhum interesse, sem querer receber nada em troca, meu irmão, você é abençoado não apenas financeiramente, não apenas por estar bem com Deus, por saber que você é filho de Deus, está imitando ao Senhor, mas você produz esse hormônio que te dá uma satisfação, que te dá uma sensação boa. Então, esse hormônio ele tem um papel importante na criação do vínculo social, no relaxamento, ele reduz o desejo por drogas, inclusive. Pesquisadores chegaram à conclusão que quando alguém tem algum tipo de vício, se ela começa a fazer, por isso que muitos falam assim, eu vou fazer algum serviço voluntário. Por que voluntário? Eu não quero receber nada em troca. Que quando você recebe algo em troca, deve ser bom, é satisfatório, mas provavelmente você não vai produzir esse hormônio. É muito diferente de quando você doa sem querer receber algo em troca. Então já foi comprovado que reduz o desejo por drogas, para quem tem vício em drogas, reduz o estresse, melhora o sono e promove a generosidade. E é interessante, quando você já produz naturalmente a oxitocina, por qualquer outro motivo, imagine que você é uma mãe que está amamentando, você produziu oxitocina. Você vai automaticamente ficar mais generoso. Talvez seja por isso que as mulheres têm mais facilidade em se doar de todas as formas, né? Seja financeiramente, seja com o serviço, seja com tudo. As mulheres têm uma facilidade maior, talvez porque também são mais sentimentais, se colocam mais no lugar do outro, têm mais empatia. Mas quando você produz esse hormônio, você acaba sendo mais generoso. Só que quando você pratica a generosidade, você produz mais oxitocina, você produz mais esse hormônio. Então é uma via de mão dupla. Se você não produz, experimente ser generoso sem interesse, sem querer barganhar. Você vai produzir esse hormônio dentro de você. Você vai melhorar o seu sono, você vai melhorar a sua ansiedade, o seu estresse, você vai ficar mais relaxado, você vai criar mais vínculo com as pessoas, até aquelas pessoas às vezes que são mais tímidas, como eu mesmo, por incrível que pareça, meus irmãos. Eu estou falando aqui em público, mas eu tenho extrema dificuldade de me aproximar de alguém que eu não conheço e de iniciar uma conversa com alguém que eu não conheço. Eu tenho uma dificuldade. Agora, quando você ajuda alguém, você acaba criando mais vínculo com a pessoa, por causa desse hormônio chamado oxitocina. Na verdade, é o Espírito do Senhor agindo, né? Através da biologia, lembrando que o nosso Deus que criou isso, criou todas essas coisas, é uma explosão de sentimentos bons que fluem dentro de nós. Então, a melhor coisa é dar do que receber. Ajudar sem interesse é algo maravilhoso. Até os ímpios que não conhecem a palavra de Deus chegaram a essa conclusão ao fazerem estudos. Será que não é por isso que alguns programas de TV fazem sucesso, dão bastante audiência? Sabe aqueles programas, que eu não vou citar o nome, mas que fala assim, a pessoa vai receber uma casa nova, toda reformada, ou então tem um carro velho e vai reformar o carro. E aí, por que dá tanta audiência? Por que muitas vezes eles até batem recordes de audiência nas tardes de domingo, nas tardes de sábado, ajudando as pessoas? Não é? A gente sabe que a emissora, na verdade, tem outros interesses por trás. Mas, ao ajudar alguém, e você percebe, você que está assistindo, está vendo alguém que é pobre, que é necessitado, que não tinha condições de receber ajuda, os nossos olhos brilham, a gente começa a sentir uma coisa boa, fala, nossa, e aí fala assim, não, mas depois os comerciais a gente vai mostrar o final dessa história, e você não consegue desligar a televisão, você fala, não, eu quero saber como que vai terminar essa história, não é? Por quê? Está sendo produzido oxitocina, o hormônio do amor dentro de você, só por você assistir alguém sendo ajudado. Mas você pode viver isso todos os dias, ajudando alguém, ajudando o seu irmão, ajudando o seu vizinho, ajudando uma pessoa que às vezes é de outra religião, pensa diferente de você, e você fala, olha, está aqui, e você não precisa me dar nada, eu não quero nada em troca. A pessoa vai se sentir
causa desse hormônio e o Espírito Santo também trabalhando. Você vai se sentir bem e o Senhor vai ser glorificado através disso. Então, as pessoas que assistem só continuam assistindo por causa do que estão produzindo esse hormônio, e esse hormônio traz essa sensação gostosa, essa sensação maravilhosa. Antes de nós lermos os próximos textos, eu queria citar uma frase aqui de um líder muito conhecido, um líder que inclusive é de outra religião, mas que falou uma grande realidade. Mahatma Gandhi, que é um indiano, ele disse o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Se você não vive para servir, ele disse, você não serve para viver. Para a nossa vida ter sentido, para a gente ter um propósito na nossa vida, está a irmã Luciana, né, que hoje ajuda bastante gente, mas já ajudou muito mais no passado, né? O dia que a gente foi lá na casa dela, ela falando de todas as experiências, inclusive a dificuldade que tinha, né? No passado, às vezes tinha uma dificuldade de ajudar, às vezes, como eu também, você fala, mas imagina você pegar alguém ali que está fedido, alguém que está cheio de xixi, dá um nojo, mas aí você faz e você começa, por causa desse hormônio, e é o Espírito Santo criando um vínculo, né, afetivo entre você e aqueles que são os necessitados. E aí você fala, daqui a pouco você fala, não, eu só quero viver para isso. Porque você percebe o quão prazeroso é isso, não é isso, irmã Luciana? É prazeroso demais, é esse hormônio que Deus, o nosso Deus, criou para o nosso bem-estar, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física e para a nossa saúde espiritual. Porque é dessa forma que a gente cala o nosso inimigo, amando o nosso semelhante, amando o próximo, não apenas com palavras, mas com ações. E é dessa forma que o mundo vai saber que nós somos discípulos do Senhor. Não é isso que Jesus disse? Se vocês amarem uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Agora vamos para a palavra, voltar para a palavra. Mateus capítulo 5, versículo 42. Jesus disse, Mateus 5, 42. Está lá na tela. Jesus disse, dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Então Jesus está ensinando que você deve fazer o quê? Se alguém te pedir alguma coisa, tem que virar as costas para ela. Falar assim, vai trabalhar, preguiçoso. É isso? Não. Dê a quem lhe pede e não volte as costas daquele que deseja pedir algo emprestado. Mas aqui então Jesus está falando sobre doar para quem pediu, não de uma forma voluntária. Provérbios 3, 28, abre aí, irmão Rafael. Provérbios 3, 28. Acompanha lá no telão para a gente ganhar tempo. Depois você vai poder assistir na sua casa, você vai poder comprovar nas escrituras para saber se é verdade o que eu estou pregando, como um bom crente iberiano. Diz assim, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Então, volta e meia a gente fala assim, não, amanhã eu te ajudo. Hoje talvez eu não, mas volta amanhã. Não, se você pode ajudar hoje, ajude hoje. Então isso a gente já sabe que é algo básico que todo cristão tem que fazer. Só que Jesus ele nos desafia a fazer algo mais, a dar mesmo a quem não nos pede e a dar inclusive para os nossos inimigos. Olha o que diz Lucas 6:35. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. Está lá na tela, lá no telão. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e com os maus. Então Jesus disse para fazer o bem, para prestar serviço, para oferecer ajuda
até aqueles que se apresentam como os nossos inimigos. Ou seja, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que fizeram um mal, que nos prejudicaram de alguma forma. Faça o bem sem esperar receber nada em troca. Lembra o que os pesquisadores descobriram? Quando as pessoas ajudam sem o interesse de receber nada em troca, elas produzem um hormônio chamado ocitocina, que é conhecido como hormônio do amor. Hormônio que muitas vezes pode aliviar o seu estresse, deixar você mais relaxado, criar vínculos afetivos, fazer você ter a mesma sensação de uma mãe que acabou de ver o seu bebê nascer. Imagina, a mãe acabou de ver o seu filho que ela esperou ali por 9 meses. Qual é a sensação, hein, mães, vocês que estão aí, quando você viu o seu filho pela primeira vez? Sensação qualquer? Não. Muitas vão dizer, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, a melhor sensação que eu tive. Não é? Então, todos nós, mesmo homens aí, ó, que jamais vamos amamentar, mas a gente pode ter essa mesma sensação. Porque ajudamos sem interesse e Jesus já ensinou isso. Faça o bem até os inimigos sem esperar receber nada de volta. Seja misericordioso, porque o Senhor também é misericordioso. Aí o último texto, Lucas 14. Só ir um pouquinho para frente. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 12. Jesus conta uma parábola. Aliás, não é uma parábola, ele foi convidado por alguém, né? E aí ele dá uma recomendação para esse que o tinha convidado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando você der um banquete, versículo 13, quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Versículo 14. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então, meu irmão, a gente vai ter uma recompensa triplicada. A gente vai ter uma recompensa aqui já no tempo presente, por causa desse hormônio que a gente vai produzir e vai trazer uma sensação muito boa dentro de nós. A gente vai produzir na pessoa, e a pessoa, inclusive, às vezes pode ser alguém que não conhece o Evangelho e vai falar: peraí, eu quero conhecer esse Deus. A pessoa pode, inclusive, através dessa atitude, você pode ter uma oportunidade de ganhá-la para Cristo. As pessoas que talvez ouvirem falar do que você fez podem ser também impactadas, podem produzir esse hormônio, se sentirem bem, podem se interessar pelo Evangelho. E Jesus também disse que a gente vai ter uma recompensa na ressurreição dos justos. Então, meu irmão, você ainda tem dúvida que você tem que ajudar as pessoas sem interesse, sem querer receber nada em troca? Que nós existimos, o propósito da nossa existência é servir aos nossos semelhantes, servir uns aos outros, ajudar, prestar serviço, ajuda a qualquer pessoa que estiver na nossa frente. Lembrando da parábola do bom samaritano, né? Jesus disse nessa parábola que teve 3 tipos de reações, de atitude, de postura, diante de um homem que foi assaltado, espancado e estava caído no chão. A primeira foi de um sacerdote. Representam muitos líderes religiosos na nossa geração de hoje, porque o sacerdote era o líder máximo da religião judaica. Segundo, era um levita. Também representa aqueles que exercem ministério. Pode ser tanto ministro de louvor ou qualquer obreiro, diácono. Esses 2 primeiros olharam o cara lá, precisava de ajuda. Estava lascado. Eles olharam, fingiram que nem viram e seguiram. Falaram: não, a obra precisa, eu estou aqui correndo para fazer a obra de Deus. Mas peraí, a obra de Deus é principalmente isso aqui. E aí veio um samaritano, Jesus contou isso, falando que foi o samaritano, para provocar mesmo, né, os judeus. Então é a mesma coisa que ele dissesse assim: ó, veio um cara ali, ó, que nem é da fé de vocês, que vocês dizem que nem faz parte da comunidade, do povo exclusivo de Deus, da família de Deus.
e ele foi e ajudou. Quem que é o próximo desse que estava caído? Então, meus irmãos, para nossa vergonha, às vezes as pessoas que nem conhecem a palavra de Deus estão ajudando, prestando serviço sem interesse, mais do que nós. Então nós temos que urgentemente começar a arregaçar as nossas mangas, deixar um pouco de lado os nossos projetos e sonhos pessoais, particulares, e começar a pensar nos outros. Quando Jesus falou lá do banquete, ele falou assim: olha, não chamem os seus irmãos, amigos, vizinhos, ricos e familiares. Então, é natural que a gente queira jantar, almoçar com a nossa família. Jesus não estava dizendo que isso é pecado, mas ele falou assim: olha, se a pessoa tiver condições de retribuir, vocês não estão fazendo nada demais. Agora, ajude aqueles que não têm condições de retribuir vocês. Aí sim vocês vão ter uma grande recompensa. Além da oxitocina, que é esse hormônio do amor. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Porque o Senhor, Ele quer que você produza esse hormônio constantemente. Vai ajudar em todas as áreas da sua vida. Vai ajudar em todas as áreas da sua vida. Então, faça o bem sem olhar a quem. Não existe um texto falando isso, né? É um ditado popular, mas é um princípio que a gente encontra na palavra de Deus. Faça o bem, ajude o seu irmão, ajude o seu próximo, e não faça por interesse, como muitos. A gente vê muitas celebridades, né? Ajudou não sei quantas instituições, mas muitas vezes estão pensando no imposto de renda, muitas vezes estão pensando na sua própria imagem. Não é para promover a sua autoimagem, não é para a sua reputação crescer, não é para você conseguir mais dinheiro com isso, não. É simplesmente por amor. Porque Jesus disse que nós, que somos filhos de Deus, devemos imitar o nosso Pai Celestial. O nosso Pai nos amou. Ele nos amou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus ganhou com isso? Qual era o interesse dele? Ele fez por amor. Se você for para o céu ou não for, ele vai continuar sendo Deus. Mas ele fez porque nos amou sem nenhum interesse. O único objetivo que Deus tinha era nos abençoar, nos ajudar. Então, da mesma forma, nós temos que estender a nossa mão e ajudar aqueles que precisam. Oh, meu irmão, você ia vencer cada coisa que muitas vezes você tem dificuldade hoje. Oxitocina. Mas nós conhecemos o Espírito Santo. Nós conhecemos o Espírito Santo, que além de ter criado esse hormônio, também ele é aquele que está promovendo comunhão, unidade, paz, vínculos afetivos, inclusive dentro de casamentos, né? Quantos casamentos iam ser melhores do que são hoje, se entendesse essa questão do serviço. Servir, o marido tem que servir a esposa tem que servir o marido. Cada vez que você faz isso sem interesse, você produz esse hormônio, o Senhor abençoa, vocês criam vínculos afetivos, a relação melhora, é tudo melhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós entendemos que existe uma felicidade muito grande, uma explosão de felicidade naquela pessoa que doa. Pode ser a doação de um recurso financeiro, pode ser a doação de uma prestação de serviço, de um talento, pode ser a doação, às vezes até de uma intercessão, de, uma visita, trocar um pneu, lavar uma louça, estender a mão para alguém que caiu, ajudar alguém a atravessar a rua, enfim, são tantas coisas, tantas oportunidades que nós temos diariamente de servir, de ajudar, e sem interesse. Nos capacita, Senhor, a sermos servos, não apenas servos do Senhor, mas servos uns dos outros, servos dos nossos semelhantes, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o servo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor, sendo Senhor e Mestre, serviu,
se inclinou, se rebaixou, lavou os pés. Quem somos nós para achar que estamos aqui para reinar? Estamos aqui para ser servidos? Não, nós queremos dar um basta. Queremos, ó Pai, a partir de hoje, servir de maneira desinteressada de qualquer recompensa. Queremos servir, Senhor, sem querer receber nada em troca. Ajudar, estender a nossa mão, oferecer o nosso abraço, a nossa companhia, sem receber nada em troca. Capacita-nos a ser uma igreja verdadeira, Senhor, uma igreja que ama, porque a maior característica daquele que segue o Senhor é o amor, é o amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, não vale nada. Ainda que eu dê todos os meus bens, se eu não tiver amor, não vale nada. A nossa motivação tem que ser o amor. O amor. Capacita-nos a amar, para que possamos descobrir a felicidade, Senhor, daquele que doa. Porque, como diz até aquela canção, é possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. É impossível uma pessoa que ama não doar a si mesmo e não doar os seus próprios recursos. Capacita-nos, Senhor, a viver o verdadeiro amor, que envolve doação, que envolve atitude, que envolve, Senhor, os vínculos afetivos. Ah, Senhor, quantas pessoas iriam vencer a ansiedade, o estresse e até a depressão, se entendesse, Senhor, o poder do serviço, o poder da doação, o poder da generosidade sem interesse. Capacita-nos, Senhor, a sermos doadores de sangue, inclusive. Quantas pessoas estão morrendo nos hospitais esperando sangue, e muitas vezes nós damos desculpas, deixamos, amanhã eu vou, como diz a tua palavra lá em Provérbios. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Nos capacita, Senhor, a ajudar, a pensar no outro mais do que pensar em nós, porque sabemos que dessa forma todos serão recompensados, tanto o outro como a gente, aqueles que estão ouvindo e assistindo. O reino dos céus entra em festa. Capacita a tua igreja, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu queria chamar o irmão Levi aqui na frente. A gente vai fazer uma oração por ele, que hoje é um motivo de alegria. Ele com certeza está alegre, né? E nós também vamos nos alegrar, porque Deus concedeu a ele mais um ano de vida. Amém? Vamos então estender as nossas mãos na direção dele. Vamos agradecer em primeiro lugar e depois vamos pedir para que Deus continue abençoando o irmão Levi. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que fez com que o irmão Levi chegasse até aqui. Se ele tem mais um ano, se ele recebeu mais um ano, Senhor, é porque o Senhor assim o quis e permitiu. O Senhor deu tantos livramentos, nós te agradecemos pelos livramentos. Te agradecemos, ó Pai, acima de tudo, por escrever o seu nome no livro da vida, pela salvação que o Senhor deu para ele gratuitamente. Te agradecemos pela família que o Senhor deu para ele, a esposa, os filhos. Te agradecemos pelos recursos que o Senhor colocou, os dons e talentos que o Senhor colocou nas mãos dele. E nós te pedimos, continua abençoando, continua enchendo ele de alegria, paz. Continue enchendo o Senhor com a tua presença, com a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nós o abençoamos como igreja. Desejamos toda sorte de bênçãos, Senhor, espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Sobre a vida dele, sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Parabéns, feliz aniversário. E a igreja vai cantar os parabéns, né? Vamos? E para o meu irmão Levi nada. Então como é que é? É bênção sobre bênção.
é honra, é honra, é honra sobre honra com Jesus. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Deus te abençoe. Te amamos em Cristo Jesus. Amém? Meu irmão, então no final do culto, não esquecendo, procura a irmã Carmen, você que fez o compromisso dos R$50. Se você ainda não fez, ainda há tempo. Vamos então agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito que se manifestou aqui neste lugar. Leva cada um, Senhor, para os seus lares, debaixo da tua mão poderosa, Senhor, debaixo da tua proteção. E desperta-os, Senhor, para que eles sejam, Senhor, servos, aonde eles estiverem, Senhor. Que eles sejam generosos, que eles ajudem, que eles socorram, Senhor. Que cada um de nós possa entender que através disso vamos produzir esse hormônio e vamos também, Senhor, ó Pai, produzir resultado no reino, no teu reino, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, vai em paz, eu te amo em Cristo Jesus. Deus te abençoe.